Muito boa tarde a todos e hoje vamos estar aqui a acompanhar uma notícia que é do dia de hoje, mas não é algo nada concreto, até é algo um pouco esquisito que eu nem pensei que podia trazer aqui algum dia, mas a verdade é que está aqui, que é a ideia da criação de um novo partido político de direita que cresce entre centristas, aliás, e sociais-democratas. Se gostam deste tipo de conteúdo a acompanhar a atualidade política nacional e não só, não se esqueçam de deixar o vosso likezinho, de se inscreverem no canal e se tiver algum familiar, algum amigo que acham que pode gostar deste tipo de conteúdo, divulguem o projeto e eu agradeço imenso qualquer divulgação que vocês façam. Portanto, sem perder mais tempo, vamos começar aqui a acompanhar esta notícia, que é uma notícia, digamos, inédita, mas vamos já ver o porquê e quando é que isto poderá ser possível. A ideia do novo espaço político à direita surgiu em artigos de opinião de Nuno Gonçalo Poças, Pedro Gomes Sanches e Francisco Mendes da Silva. Centristas e sociais-democratas afirmam que não se revêem em nenhum partido político atual e consideram que o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal não os representam, segundo o Jornal Expresso. De acordo com o semanário, a ideia de um novo espaço político à direita surgiu em artigos de opinião de Nuno Gonçalo Poças, Pedro Gomes Sanches e Francisco Mendes da Silva, isto já vimos no título, escritos na semana passada em vários órgãos de comunicação social. Os três discordam, no entanto, quanto à figura para assumir a liderança nessa alternativa política. Pedro Gomes Sanches e Nuno Gonçalo Poças apontam o nome do antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, como não poderia deixar de ser, e Mendes da Silva defende que uma boa parte do eleitorado de centro-direita não apoia uma aproximação à extrema-direita. Pronto, aqui neste caso, Mendes da Silva acha que não só o Chega à extrema-direita como Passos Coelho é uma aproximação à extrema-direita, pronto, enfim. Mas em relação a esta ideia de um novo partido político, neste caso à direita e não só, eu acho que existem dois espectros políticos que estão órfãos no Parlamento em Portugal. Neste caso há um à esquerda e há um à direita. Neste caso a esquerda é um partido de esquerda securitário, portanto um partido de esquerda que seja a favor das causas minoritárias, neste caso como o Bloco de Esquerda, no entanto que seja mais protecionista em relação à imigração, e um partido de direita que seja liberal-conservador, ou seja, liberal económico e conservador nos costumes. Neste momento o que temos em Portugal é o Chega, que é algo estatizante, não queria estar a usar a palavra socialista, porque também acho que é muito forte e no fundo é o que o PSD usa, mas é retórica política, faz parte, mas é mais estatizante na economia do que é propriamente a Iniciativa Liberal, por exemplo, a Iniciativa Liberal, se olharmos para o social, é um zero à esquerda, literalmente, portanto é muito à esquerda no que toca à matéria social, até, aliás, para um partido liberal até defende apoios para associações e tudo mais, portanto é realmente uma ideia um bocado anacrónica e contraditória de um partido liberal, mas o que é facto é que podia existir um partido ali no meio, poderia ser o CDS, é verdade, mas o CDS também é mais democracia cristã e portanto a ideia é que pudesse existir, e acho que existe efetivamente mercado para isso, e eleitorado para isso acima de tudo, para existir um partido liberal conservador, portanto um partido entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Outro partido que poderia existir, lá está à esquerda, é este partido de esquerda protecionista, porque neste momento o LIVRE é a favor da imigração descontrolada, o Bloco de Esquerda é a favor da imigração descontrolada, o PAN, o JPP, o PS é a favor da imigração descontrolada e o PCP também. E portanto temos quase três partidos iguais. Eu não queria estar a dizer três porque o PCP também é, apesar de tudo, um pouco diferente do Bloco de Esquerda e do LIVRE, mas temos três partidos que são quase iguais em matéria de imigração, que querem tudo ao desbarato, tudo ao descontrole, e portanto se existisse um partido de esquerda que fosse a favor de uma economia estatizante, aí mesmo socialista, que fosse a favor dos direitos das minorias e tudo mais, dos apoios das associações e tudo mais, da cultura woke, portanto um Bloco de Esquerda ou um LIVRE, vocês sabem perfeitamente dos direitos das minorias e das narrativas que eu estou a falar, mas no entanto, quando chegasse ao tema de imigração, que é o tema mais polémico e um tema que está muito ativo na política atual portuguesa e não só, ser mais protecionista e ser mais a favor de uma imigração mais fechada, de uma imigração, aliás, mais a favor até de como pensa o Chega, apesar de tudo, e portanto podemos até chegar ao ponto de no Parlamento existir divergências de fundo entre este partido de esquerda, ou este hipotético partido de esquerda, e o Chega, mas depois quando chegava ao ponto da imigração, poder até existir acordos entre esses dois partidos para conseguir até uma coligação eleitoral para aprovar esta medida ou aquela medida. E portanto eu acredito que possa existir eleitorado para isso, acredito que é muito provável que possa existir, porque a população portuguesa é maioritariamente à esquerda, isto prova-se com a maioria absoluta do Partido Socialista e prova-se com, aliás, desde o 25 de Abril e com as eleições todas que tivemos, prova-se que existe muito eleitorado em Portugal comunista, socialista e tudo mais, e portanto acredito que, aliás,
Prova disso é o Chega ter crescido tanto como cresceu, não é? Portanto, o Chega cresceu tanto como cresceu devido também à imigração, não só, mas também a questão da corrupção, a questão das pessoas estarem fartas, mas também cresceu muito em relação à imigração e, portanto, o facto de existir um partido com os ideais de esquerda, mas que pudesse ser mais a favor de uma proteção ou de uma imigração mais regulada, acho que seria um mercado a explorar. Em relação a esta ideia de Pedro Passos Coelho ser a cara do novo partido político de direita, eu considero Pedro Passos Coelho não um liberal conservador, porque não o vejo assim tão liberal e económico como seria, por exemplo, uma IEL, mas vejo sinceramente a poder ser uma cara de uma nova direita em Portugal. Há muita gente de direita que não se identifica tanto com o PSD, porque o PSD não é anacronicamente de direita, o PSD é ali de centro, aliás, o Partido Social Democrata até deveria ser de centro-esquerda, mas o nosso é um caso à parte na Europa, mas podemos considerar um partido de centro. O CDS está praticamente extinto, mas democrata cristão, portanto centro-direita, e portanto há pessoas que não se identificam nem com esses dois partidos, mas depois quando olham para o Chega pensam que é um partido mais desorganizado, ou não vão muito com a cara do André Ventura, ou pensam que o partido não tem quadros e portanto por uma razão ou por outra não se identificam também com o Chega, e portanto acredito que existe eleitorado para essas pessoas e acredito que Pedro Passos Coelho podia ser uma pessoa que consegue agregar todo esse eleitorado, e é por uma razão muito simples. A IEL gosta de Pedro Passos Coelho, PSD obviamente adora Pedro Passos Coelho, foi uma figura primeiro-ministro é da casa, no fundo, é uma personagem da casa, e o Chega também, principalmente o líder André Ventura, também é super fã de Passos Coelho e é o exemplo que o André Ventura coloca sempre como personagem política a seguir e tudo mais. Portanto, acho que poderia ser sim uma ideia a explorar. Não acredito que Pedro Passos Coelho queira voltar à política com um novo partido. Acredito que para voltar seria para o PSD, voltar à casa onde já foi feliz, digamos assim, mas de qualquer das maneiras, não sei se o PSD o quer de volta, não sei eu também se o Pedro Passos Coelho quer voltar à política ativa, mas a querer voltar à política ativa acredito eu que fosse para resgatar o PSD, que neste momento, apesar de eu achar que o governo de Luís Montenegro não está a ser assim tão mau como pintam, acho que é mais vítima das próprias circunstâncias, mas a realidade é que se virmos o Pedro Passos Coelho como um Dom Sebastião, acho que seria para voltar para o PSD e não para um novo partido de direita. Bom, esta foi basicamente a notícia. Deixem-me a opinião nos comentários se acham que o novo partido de direita teria espaço no Parlamento português. Digam-me o que acham também do que é que seria um partido mais securitário à esquerda, se acham que também teria espaço para isso, porque a realidade é que temos muitos partidos de esquerda e são todos iguais. Portanto, se acham que existia eleitorado para isso, isto é mais numa perspectiva pragmática, não é se vocês votariam, porque cada um tem a sua ideologia, obviamente, mas se acham que numa perspectiva pragmática se existia essa ideia ou se poderia acontecer isso. Um grande obrigado a todos, amanhã estamos cá para mais um vídeo, deixem o like e inscrevam-se se gostam deste tipo de conteúdo. Um grande obrigado a todos e até uma próxima.